Bem-vindos ao Diálogos com a Juventude. Eu hoje ia falar de um assunto que eu comentei até no vídeo anterior sobre a questão da qualidade de vida que aquela jovem também no vídeo anterior comentou. Só que a dinâmica do dia a dia me fez ver um fato, né, que acontece lá no centro de Porto Alegre, ali no Largo Glênio Pérez. Para quem não conhece, não é de Porto Alegre, fica na frente do Mercado Público. E ali está para acontecer, a partir de amanhã, uma feira de economia popular solidária que acontece todos os anos em Porto Alegre. A feira, aliás, eu recomendo, é uma feira, eu vou todos os anos, é uma feira muito interessante, tem coisas muito boas lá. A gente aproveita aí presentes bons e ajuda, né, no sentido da feira. Mas me chamou a atenção um detalhe importante, que é o banner que colocaram na entrada da feira, que é esse banner aí. E esse banner, ele tem um slogan, uma frase bastante interessante. As próximas gerações dependem das nossas atitudes. Claro que eu sei que a intenção da, da feira, de quem bolou esse slogan, é uma intenção de buscar valorizar esses movimentos alternativos, essa economia alternativa, e com isso ajudar realmente aquelas pessoas que estão fora do grande mercado, né, de negócios, e com isso ajudar realmente essas pessoas. Só que esse slogan, ele tem um lado escuro, né, o lado escuro da lua, The Dark Side of the Moon, como diz o título do disco do Pink Floyd, que está muito centrado primeiro pelo uso ainda, né, das gerações futuras, mas o mais importante é o dependem. Se nós olharmos bem, eles estão dizendo assim: jovens, fiquem sentadinhos aí, estudando, fazendo, né, seus estudos, e enquanto isso nós vamos fazendo as coisas para vocês. Só que a realidade é que não se faz. Isso eu falei lá no primeiro vídeo de abertura, de apresentação do canal. Esse discurso é antiquíssimo. Moisés passou 40 anos no deserto esperando que as novas gerações surgissem, fossem mais puras, menos pecadoras, para poderem então merecer o novo Estado, uma nova nação. E de lá para cá realmente nada mudou. Mas o que chama atenção hoje, e que isso é, para mim, o mais importante, é que nós estamos assistindo um retorno de um fundamentalismo, de um conservadorismo que está aflorando, e é retorno porque ele nunca deixou de existir, mas até muito pouco tempo atrás ele não tinha mais tanta voz, e agora está tendo voz novamente. Um fundamentalismo religioso, um fundamentalismo econômico. O problema não é a religião, é o fundamentalismo que cria uma cultura, que cria uma educação que se propaga com esses valores que estão, na verdade, apagando e destruindo toda uma série de conquistas que foram feitas. Um fundamentalismo econômico que apaga, literalmente apaga da visão, da memória das pessoas, que nós somos uma sociedade com quase 70% de miseráveis, pobres, e uma classe média baixa que com a pandemia está se afundando cada vez mais na pobreza. E esse fundamentalismo econômico segue vendendo ilusões, segue vendendo meritocracia e outras situações. E é essa geração desses 30%, e geração aqui não é uma generalização, são parte dessas pessoas que vivem nesses 30%, com condições, classe média alta, e né, eles seguem vendendo uma ilusão de que nós vamos mudar o mundo, de que nós vamos fazer as coisas,
e de que vocês, jovens, fiquem sentadinhos esperando que nós vamos mudar tudo para vocês. O mais interessante dessa geração, dessas pessoas, é que se nós pegarmos quem hoje tem em torno de 70, 65, 70, 80 anos, eles foram a geração que lá na década de 60 fizeram o movimento de contracultura. Todos aqueles acontecimentos lá da década de 60 que mudaram efetivamente muita coisa no mundo, se perdeu. E por que se perdeu? Porque se nós formos pensar que hoje quem tem 40, 50, 55 anos são os filhos dessa geração. E são eles que são preconceituosos, são eles que estão propagando o discurso de que nós devemos pensar nas gerações futuras, porque elas dependem de nós, e eles não mudam. Não só não mudam, como uma grande parcela dessa faixa etária está virando e propagando o fundamentalismo, propagando o conservadorismo. Ou vocês acham que um professor como aquele lá do Pará, que falou aquela asneira para a aluna, é o quê? Que aquele jogador de vôlei que fez uma expressão de homofobia é o quê? São filhos dessa gente. Aquela moça lá em Bauru que postou nas redes reclamando que uma rede de lanchonetes tinha banheiros comuns, banheiros compartilhados, e que imediatamente a prefeitura foi lá e autuou, e depois a rede teve que tirar, acabou tirando o compartilhamento dos banheiros. O que é isso senão a volta com toda a força de um fundamentalismo, de um conservadorismo que vai existir sempre, mas tem que ocupar o seu pequeno espaço dentro da sociedade. E é esse conservadorismo que está dizendo para os jovens: vocês dependem de nós. Essa é a resposta da pergunta: nós quem? Nós, pessoas que estamos deixando retornar um fundamentalismo que já estava quase que banido da sociedade. Então, se vocês querem realmente fazer alguma coisa, comecem, pensem bem. Senão, vocês vão ser abraçados por esse fundamentalismo, principalmente o econômico, e vai acontecer o que acontece que aquela jovem reclamou. Vão trabalhar, pagar conta e morrer. Não que trabalhar, pagar conta e morrer não seja a realidade da vida, vai ser, mas pode ser de uma maneira diferente, de uma maneira em que vocês não fiquem sentados esperando porque dependem dos outros para fazerem as coisas. Então, sempre que aparecerem situações em que as gerações futuras dependem, vamos fazer pelas gerações futuras, o momento é agora. Lembre-se, faz 60 anos que não existe um movimento de juventude para mudar as coisas. O último foi lá na década de 60, e os filhos da década de 60 estão aí fazendo o que estão fazendo. E não pensem que só esses 3 exemplos, vocês sabem que são muitos, e essa gente, como o jogador de vôlei, depois do que ele fez, ele, sei lá, duplicou o número de seguidores que ele tinha. Aquela moça que fez o negócio em Bauru também. E imagino que aquele professor também tenha duplicado o número de seguidores dele, porque o conservadorismo e o fundamentalismo, eles eram quietos e agora estão se mostrando. E qual é o problema? É que eles transmitem isto para os seus filhos e vão transmitindo para os seus netos. Quando a gente fala que o racismo é estrutural ou que o preconceito é estrutural no Brasil, o pior de tudo é que ele não é só estrutural, ele é estruturante. Ele vai formando os filhos, vai formando os netos dentro desta cultura e desta visão de mundo, que é uma cultura segregacionista, que é uma cultura que não enxerga 70% dos pobres, que não enxerga que para uma sociedade inclusiva nós temos que tirar a dependência dos jovens e torná-los protagonistas da sua própria vida, e dentro de uma maneira, de uma cultura e de uma maneira de viver a sociedade. E por isso a pergunta do canal é: que sociedade os jovens querem? Se querem inclusiva
não podem ter esse tipo de fundamentalismo, não podem ter esse tipo de conservadorismo. Pensem nisso. Toda vez que a gente vê essa frase, os jovens, as gerações futuras, sempre vai ter por trás uma tentativa de simplesmente calar a possibilidade dos jovens criarem um mundo próprio, um mundo diferente. Vão trabalhar, vão pagar conta e vão morrer? Sim, mas pode ser de uma forma diferente, pode ser de uma forma realmente inclusiva, que olhe para o restante da sociedade, para o restante das pessoas, dos jovens que hoje vivem em situação difícil, a maioria, muitas até sobrevivendo. Então, pensem nisso. Eu vou tentar, eu preciso continuar trabalhando, preciso pagar minhas contas. E vou tentar continuando, pelo menos até chegar à terceira etapa, que é morrer. Mas pensem, toda vez que sair uma frase ou uma postura ou um diálogo com relação a gerações futuras dependem, tem por trás uma tentativa de sempre fazer com que é o que acontece, de abraçar os jovens e dizer: vocês vão entrar no sistema, quer queiram, quer não queiram. Tchau.